Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer a atividade de língua portuguesa, tá? Como a gente já tinha combinado. Vamos fazer as páginas 160 a 164, tá? Dei uma passadinha um pouco a mais do que geralmente eu passo, porque vocês terão sexta, sábado, domingo e segunda para fazer essas atividades. Quem terminar pode me entregar no mesmo dia, não tem problema. Mas até terça-feira, dia 3, eu estarei recebendo essa atividade de hoje. Então, vai ter um longo tempo aí para vocês conseguirem fazer com tranquilidade, tá bom? Hoje, a gente vai falar dos verbos, os tempos, presente, passado e futuro, e os modos. Os modos que a gente vai falar hoje é o modo subjuntivo e o modo indicativo. Vou explicar para vocês o que essas palavrinhas significam, tá bom? Vamos começar aqui na página 160, língua, usos e reflexão. Verbo, tempos e modos. 1. Releia o primeiro parágrafo da reportagem observando os verbos em destaque. Lembrando que, como faz um tempinho que a gente fez essas atividades, aqui na página 148, 149 e 150 é o texto que a gente vai trabalhar nessa unidade. Então, todas as questões são relacionadas a esse texto, tá? Que são sobre a vida dos índios, sobre uma reportagem falando de um tempo que a repórter passou em uma aldeia e ela explicou como que os índios viviam, ok? Vivem, né? Então, a gente vai continuar trabalhando esse texto, tá bom? Aqui tem um trecho e eu quero que vocês prestem atenção nesses verbos que estão em destaques. Verbos são sempre as palavras que indicam uma ação, tá? Então, a palavra que ela sugere uma ação, ela é um verbo. Os grilos soam solitários enquanto todos dormem na aldeia Darcy Betânia, do Mato Grosso. Ainda há estrelas no céu. O silêncio é quebrado a cada manhã pelos galos que cantam antes de o sol acordar. Quando os primeiros raios iluminam a vida, as crianças saem das casas de pau a pique, onde moram com os pais, irmãos, primos e tios. Ok, tem bastante coisa pra gente observar aí e responder essas questões abaixo. Então, ó, primeira coisa, em que tempo estão os verbos destacados? Presente ou passado? Quando fala aqui soam, dormem, cantam, saem, moram, tá falando que é no passado que essas coisas aconteceram ou é no presente? Essas coisas acontecem hoje em dia. Vai colocar a respostinha aqui, presente ou passado. 2. O uso desse tempo na reportagem faz com que os fatos relatados pareçam ficção, isso é, fatos imaginados, ou verdadeiros fatos reais. Então, conforme ela foi colocando esses verbos nesse tempo, que vocês vão escrever aí se é passado ou se é presente ou passado, ela deixou claro que é uma coisa da imaginação dela ou que ela tá contando fatos, que realmente isso acontece. Vai marcar um xizinho na alternativa correta. 3. Conversem sobre as questões abaixo. Os verbos soam, dormem, cantam e iluminam poderiam ter sido escritos no passado? Por quê? Então, você vai escrever aí se sim ou não. Como que a gente faz para modificar esse verbo e ele se tornar um verbo do passado? Como que a gente faz? Dá para fazer isso ou não dá? O verbo, se ele está escrito no presente, ele é no presente, pronto, acabou. Dá ou não dá? Se dá, vai explicar um porquê, tá bom? B. Os verbos saem e moram poderiam ter sido escritos no passado? Por quê? Então, você vai escrever se sim ou não. Esses dois verbos poderiam ser escritos no passado ou não? 4. Releia outro trecho da reportagem. As crianças mais velhas vão em grupos para o rio, ainda bem cedo, onde se lavam, nadam, brincam, de saltar na água e riem sem pressa.
Em que tempo estão os verbos desse trecho? A mesma coisa que vocês fizeram na 1, vai colocar se é passado, presente ou futuro. Esse vão, lavam, nadam, brincam, riem, tá no passado, tá no presente ou tá no futuro? Elas vão rir, elas já riram ou elas estão rindo no presente? Você vai colocar aí, tá? B. Marque um X na alternativa que mostra o que as formas verbais indicam. Então, tem aqui essas palavrinhas, vão, lavam, nadam, brincam e riem. Elas estão indicando um fato costumeiro. Costumeiro é quando você tem costume de fazer, você faz sempre. Um fato não habitual, que geralmente não acontece. Ou um fato imaginário. Essa parte do texto aqui foi inventada ou é realmente o que a repórter observou? Você vai marcar um xizinho na alternativa, tá bom? Página 161. Leia agora um trecho de uma entrevista com Ziraldo, escritor dos livros infanto-juvenis e criador do personagem Menino Maluquinho. Estadinho perguntou para ele: qual foi o primeiro livro que você leu? Ziraldo respondeu: li os contos infantis do Tesouro da Juventude, uma coleção fantástica de capa dura que as pessoas vendiam de porta em porta no Brasil inteiro. O sonho da minha mãe era arrumar dinheiro para conhecer todos os volumes. Tinha os contos infantis clássicos. Li Pinóquio, Patinho Feio. Depois larguei tudo. Comecei a fazer minhas próprias escolhas e passei para o gibi. Então, meus amigos de infância eram Batman, o Capitão América. Isso estimulou muito a minha vocação. Eu passava o dia desenhando histórias e com os meus heróis. Eu tinha 11 e 12 anos. Então, fizeram uma entrevista com o Ziraldo e perguntaram para ele qual foi o primeiro livro infantil que ele leu. Então, ele começou a ler os contos do Tesouro da Juventude, depois passou para os gibis, onde ele conheceu os super-heróis, ele começou a escrever sobre isso, a desenhar mais, a explorar a sua vocação, que ele chama, né? Agora aqui, o que ajudou o Ziraldo na sua vocação? Ler muito, desenhar muito ou brincar muito? Você vai marcar um xizinho em duas alternativas, ok? Só uma que não vai marcar, as outras duas vai marcar. B, presta atenção, vai sublinhar aqui nesse quadradinho amarelo, então aonde está a entrevista, você vai sublinhar. Sublinhe na entrevista uma frase que indique algo que era habitual na vida de Ziraldo no passado e circule o verbo usado. Então, presta atenção. O que era habitual na vida dele? O que ele sempre fazia? O que era um hábito dele? Então, você vai ler aqui e você vai achar o que ele costumava fazer sempre. E circular o verbo dessa frase. Então, por exemplo, aqui, a gente vê... eu passava o dia desenhando histórias com os meus heróis. Isso aí já tá falando uma coisa que ele sempre fazia no passado dele. Aonde que está o verbo? O verbo que indica que isso foi no passado, tá? Qual é o verbo que tem nessa frase? Você vai circular. O verbo é a palavrinha que indica a ação, indica alguma coisa que ele estava fazendo, tá bom? Vamos lá. C. Use outra cor de lápis ou caneta e sublinhe agora uma frase que indique o que ocorreu em um determinado momento do passado. Depois, circule o verbo usado. Então, vocês vão achar uma frase que fala de uma coisa que ele não fazia sempre, mas que ele fez pelo menos uma vez no passado. Lê aí que vocês vão achar. Quando vocês acharem, vai circular a palavrinha que é o verbo, a palavrinha que indica a ação, que indica o que ele fez. Uma vez só, mas ele fez no passado, tá bom? Então, o habitual é o que ele sempre fazia e o não habitual é que ele fez uma ou duas vezes, poucas vezes no passado, ok?
6. Registre a seguir 3 coisas que você A. Faz habitualmente. B. Fez ontem. C. Com toda certeza fará nos próximos dias. Então, você vai escrever aí, são respostas pessoais, tá? Do que você fez, do que você geralmente faz. Então, faz habitualmente, coisa que você sempre faz. Eu sempre como, eu sempre tomo banho, eu sempre durmo na minha cama, eu sempre jogo no celular, eu sempre faço qualquer coisa que vocês vão colocar aí, tá bom? Pode colocar várias coisas, não tem problema. E alguma coisa que você fez ontem, tá bom? Então, ontem eu dormi, ontem eu joguei, ontem eu li um livro, ontem eu desenhei, ontem eu fiz lição. Vocês vão escrever aí o que vocês fizeram ontem. E na C, o que com toda certeza vocês farão nos próximos dias. Espero que vocês coloquem fazer as atividades, tá bom? Porque nos próximos dias vocês têm que fazer essas atividades tudo certinho. Então, coloca aí que vocês vão fazer as atividades, que vocês vão descansar porque é feriado, vão dormir até mais tarde. Então, vai colocando aí as coisas que com toda certeza vocês vão fazer nos próximos dias. E aqui embaixo, vai começar a explicar o que é o modo indicativo. Depois a gente vai ver o modo subjuntivo. As formas verbais empregadas nas atividades indicam ações que de fato acontecem, aconteceram ou acontecerão. Dizemos que indicam algo real, certo? O modo do verbo que expressa o fato, a ação, como algo real, certo, é chamado de modo indicativo. Então, é uma certeza. Eu dormi ontem, não é? E se eu dormisse? Entendeu? Eu dormi ontem. Então, quando é uma certeza, é um fato, ele é um verbo indicativo. Então, ele está indicando que aquilo aconteceu, vai acontecer ou já aconteceu, tá bom? Acho que deu para entender mais ou menos o que significa indicativo, né? Quando você tem certeza de uma coisa que é um fato, não tem como você duvidar daquilo, é um verbo indicativo. Então, vocês já começam a ter ideia do que é o subjuntivo, né? Se um é a certeza, o outro pode ser o quê? A dúvida, será? Vamos ver. Veja agora outro modo de indicar os fatos. 7. Complete as frases a seguir usando os verbos que estão entre parênteses. Faça as adequações necessárias para dar a ideia de algo incerto, duvidoso, né? Como eu falei, um é o certo, a certeza, e o outro é a dúvida. Se acontecesse, se eu comesse, se eu dormisse, tá bom? Aqui nessas frases, vocês têm que usar esses verbos que estão entre parênteses aqui no final, ó. Aparecer e iluminar, só que dando uma modificada no verbo para ele dar essa incerteza, para combinar com a frase aqui, ó. Se os raios de sol já, você não vai poder colocar aparecer. Se os raios de sol já aparecer, não vai combinar. Então, se os raios de sol já aparecessem, ó, os 2 S's aí, tá? Presta atenção. Então, se aparecessem, você vai dar essa ideia de dúvida. E aí você vai fazer com iluminar a mesma coisa que você fez com aparecer. A vida, as crianças já teriam saído das casas de pau a pique. Já dei a resposta do primeiro verbo, os outros é só você ir seguindo a lógica dessa conjugação, tá? Se, aí o verbo é o ter, tá? Se ter fome, não vai combinar. Então, se eles tivessem, não vai colocar eles tivessem, tem que só modificar o verbo, não pode adicionar outra palavra, tá? Eles comeriam o que deu para plantar, coletar e caçar. Então, presta atenção. No aparecer, eu coloquei aparecessem. Então, coloquei os 2 S's, o E e o M no final. Então, dá uma atençãozinha nas outras que vai mais ou menos nessa mesma conjugação, tá bom? 8. Leia outro trecho da entrevista de Ziraldo e em seguida responda as questões. Estadinho. Se você fosse o menino maluquinho dos livros das mágicas, qual mágica inventaria? Aí o Ziraldo respondeu.
eu resolveria a vida de todo mundo que vive em torno de mim. Quando penso que ganhei na loteria, me imagino quebrando o galho de todo mundo. Ninguém teria problema. Penso muito nisso, na vida das pessoas que estão ao meu redor. Queria que todo mundo fosse feliz, tivesse uma vida tranquila. O que Ziraldo faria se ganhasse na loteria? Interpretação de texto, tá, gente? Ele respondeu aí o que ele faria se ele ganhasse na loteria, o que ele ia fazer para as outras pessoas. Escreve aí a respostinha. 9. Complete as frases com as formas verbais adequadas. Presta atenção. De novo, vocês vão olhar lá no finalzinho da frase e vão achar o verbo. Esse verbo vocês vão ter que conjugar, tá? Para ele combinar com a frase. Então, aqui, ó. Se ele ser, vai modificar totalmente esse verbo. Vai virar outro verbo. Presta atenção para combinar, tá? Se ele ser o menino maluquinho, resolveria a vida de todos. É assim que eu falo? Se ele ser o menino maluquinho ou se ele... Não posso falar a resposta, mas dá uma pensada aí. Vai escrevendo essa frase usando um verbo modificado desse ser aí, bem diferente desse ser, para combinar com a frase e fazer sentido. Qualquer coisa, eu dou mais umas dicas lá no grupo, mas tentem, tá bom? Agora aqui, B. Se ele, aí o verbo é ganhar, na loteria, ninguém mais teria problema. Não é para colocar se ele ganhar, tá? É uma hipótese. Então, vocês vão seguir a mesma... Como posso dizer? A mesma regrinha aqui da 7. Aqueles 2 S's, aquele E, aquele M, que vocês já pegaram aí, já entenderam como que tem que conjugar. Então, esse ganhar é se ele ganhar... Não vou falar. Vamos lá, 9. 9 não, 10. Agora é a sua vez. Complete a frase com algo que gostaria de ser, fazer ou ter. Se eu fosse rico, se eu fosse viajar, se eu tivesse cabelo curto, se eu... Então, você vai escrever alguma coisa que você queria ter ou fazer. Aí... Eu faria o quê se eu fosse rica? Eu ia viajar? Se eu fosse viajar, o que eu ia fazer? Eu ia comer em diferentes restaurantes? Eu ia dormir nos melhores hotéis? Então, você vai colocar aí, se você tivesse algo, o que você faria, tá? E completar essa frase. Agora aqui, as formas verbais aparecessem, iluminassem, tivessem, fosse, ganhasse, indicam algo incerto, duvidoso. Isso é, que pode ou não acontecer. Gente, presta atenção. Esses verbos aqui, que estão aqui, ó, aparecessem, iluminassem, tivessem, fosse, ganhasse, eles são verbos das atividades aqui em cima, tá? Presta atenção. Pega esses verbos aí e distribui nos lugares certos. Eles já estão conjugados certinhos, então dá para você ir encaixando aonde tá na conjugação certa, ok? O modo do verbo que expressa um fato incerto que pode ou não acontecer como uma possibilidade é chamado de modo subjuntivo. Então, se eu tivesse, se eu fosse, se eu aprendesse, esse no final, né? E se não é uma certeza, é uma coisa duvidosa, é um modo subjuntivo. O indicativo é a certeza, tá? E o subjuntivo é a dúvida. Página 163. Agora você, leia a tirinha a seguir. E se a gente fosse... Não, e se a gente desse uma olhada na porta dos fundos primeiro? Eles estão perguntando aqui antes de bater lá no portão. Por que o amigo de Hangar, na verdade, teve a ideia de dar uma olhada nas portas do fundo? Por que será?
que ele queria dar uma olhada na porta do fundo antes de bater com tudo nessa porta da frente aí. Por quê? Olha essa tirinha aqui e tenta interpretar o que eles estão fazendo. Aparentemente, eles estão querendo invadir um castelo, certo? Então, um deu a ideia de olhar na porta dos fundos. Por quê que ele teve essa ideia? Vamos lá. Que verbo ele usa para indicar essa ideia? Que verbo que está indicando uma ação aqui? E se a gente desse uma olhada na porta dos fundos primeiro? E se a gente desse uma olhada? Dar uma olhada é o verbo, o dar, o desce, tá bom? Não desce de descer, desce de dar uma olhada, ok? C. Pensando na situação em que eles estão, por que podemos dizer que é uma ação duvidosa? Por quê que é um verbo subjuntivo aí? Porque ele não está dando certeza, ele não está falando, vamos dar uma olhada. E se a gente desse? Ele está dando uma sugestão, eles podem fazer ou não. Então aí é onde a gente vê o modo subjuntivo, é uma dúvida, é uma suposição, tá bom? 2. Leia a tirinha a seguir, presta atenção. Se eu tivesse um cão, ele brincaria comigo na neve. Eu tenho um cão, mas ele não brinca comigo na neve. O general Pershing não gosta que seus oficiais brinquem na neve. Então, ó, os dois amigos conversando e o cachorrinho aqui, que é o Snoopy, né? Tá falando que o oficial não deixa ele brincar na neve. Não gosta que os soldados dele brinquem na neve. A. Sublinha a fala do personagem que indica algo incerto e real, que pode ser que aconteça ou não. Então, nesse primeiro balãozinho aí tem uma coisa do e se, né? E se eu tivesse um cachorrinho? Você vai circular o verbo dessa frase. B. Pinte uma fala que expresse algo que está acontecendo no presente. Então, tem 3 balãozinhos. Qual deles está falando no presente? É uma coisa que está acontecendo hoje. Eu tenho um cão, mas ele não brinca comigo. Ele não brinca hoje. Tá no presente isso. Não é ele não brincava comigo ou ele não vai brincar comigo. Está no presente. Ele não brinca comigo hoje, tá? Então, o brincar tá no presente. Vocês vão dar uma circuladinha aí. Não, pintar, né? Na verdade. Pintar o balãozinho inteiro. Na página 64 e última, esse videozinho ficou um pouquinho mais longo, mas tá bom. Leia a tirinha a seguir. Alto. Quem vem lá? Amigo ou inimigo? Se eu fosse inimigo, iria dizer que sou seu inimigo? Ele tem razão. O que provoca humor nessa tirinha? O que faz a gente, tipo, dar uma risadinha, traz um humor pra essa tirinha? O fato dele perguntar se era amigo ou inimigo e a pessoa responder que se fosse inimigo não ia contar, né? Não ia falar. Então isso traz um humor da tirinha. Essa parte da resposta, se eu fosse inimigo eu não falaria. Copie a fala da tirinha, vocês podem copiar essa frase, tá? Nessas 2 linhas que tem aqui. Se eu fosse inimigo, iria dizer que sou seu inimigo? Vou colocar um ponto de interrogação. Pode copiar essa falinha aqui na questão A. B. Copia a fala da tirinha que levanta uma hipótese. Uma possibilidade de algo acontecer ou não. Então, vocês vão escrever assim, a fala que está expressando uma coisa que pode acontecer ou não. E se eu fosse? Tá? Esses e se sempre vai ser uma hipótese. É praticamente a mesma resposta na A e na B, tá? C. Que forma verbal é usada para indicar essa hipótese? Que verbo foi usado nessa resposta aí, ó? E se eu fosse inimigo, iria dizer que sou inimigo? E se eu fosse? Esse fosse é um verbo, tá? Então, essa é a respostinha da C. Tô muito boazinha hoje, meu Deus, viu? D. Que modo verbal é empregado para construir uma hipótese?
Uma hipótese é uma coisa que pode ou não acontecer. Isso é do modo subjuntivo ou do modo indicativo? Vai marcar um xizinho aí, tá? Espero que vocês tenham entendido bem o que é cada um desses modos. E aqui embaixo a hora de organizar, que eu sempre peço para vocês copiarem no caderno. A maioria não copia, né? Mas eu sempre peço. Verbo, então tem o modo indicativo e o modo subjuntivo. O modo indicativo é o que expressa o que é real e certo. O modo subjuntivo é o que expressa algo duvidoso, incerto e hipotético. Hipoteticamente, já ouviram essa palavrinha difícil? Que talvez, pensando se um dia isso for acontecer, hipoteticamente falando, não que isso esteja acontecendo, mas se um dia acontecer, tá bom? Esse hipotético significa uma dúvida, que pode ser que aconteça. Aí vocês podem copiar se quiser. Qualquer dúvida é só me chamar, como sempre. Sexta-feira não tem aula, segunda-feira também não, mas no sábado a gente tá lá firme e forte para nossa última reposição, tá bom? Beijos, qualquer coisa é só me chamar.